Nesta apresentação, iremos falar sobre o reconhecimento de rede e o escaneamento através da ferramenta Nmap. Durante ela, nós iremos abordar 9 tópicos que vão desde a definição do que é o Nmap até a instalação, passando por todos os passos da descoberta dos hosts. O Nmap é a sigla para Network Mapper. Ela é uma ferramenta de código aberto usado principalmente para a descoberta de hosts e escaneamento de redes. É muito popular entre administradores de sistemas e hackers éticos. Ela foi lançada em 1997, na 51ª edição da revista FIRAC, e foi desenhada para escanear rapidamente redes amplas para que nós possamos ter uma noção de como funciona a construção dessa rede. Os objetivos do Nmap são a descoberta de hosts, né, para identificar os dispositivos que estão ativos na rede, a varredura de portas, na qual detecta quais as portas estão abertas, fechadas ou filtradas em um host. Na a identificação de serviços, para saber quais são os serviços que estão rodando nessas portas, se é HTTP, HTTPS, SSH, FTP, entre outros. E juntamente com as versões desses serviços. E também a detecção de sistemas operacionais que são utilizados pelo host, como por exemplo Windows ou Linux. A descoberta de host é o primeiro passo para entender o que existe em uma rede. Nela é possível ver suas vulnerabilidades, possíveis serviços desatualizados, entre outras coisas. Esse passo é muito importante porque ele aumenta a precisão, sabendo exatamente quem está ativo, tendo um mapa muito mais confiável da rede. O primeiro comando, o comando nmap-sl, vai listar todos os endereços de IP dentro do alvo indicado, que seria o host, e ele não vai fazer a varredura de portas. Portanto, ele não envia pacotes ao host. Ele vai ser utilizado para planejar um scan, para se ter noção do tamanho e da extensão da rede. Já o comando nmap-sp vai fazer o scan utilizando o ping para descobrir quais os hosts estão ativos na rede, sem escanear as portas. O ping se trata do envio de um pedido ICMP, né, que é um protocolo de rede que fornece um mecanismo padronizado para que os dispositivos de rede se comuniquem, né, que eles se enviem informações vitais, como conectividade e status da rede, por exemplo. O Nmap vai lançar esse ping para ver se o host responde. Aí, caso ele responda, o Nmap vai tratar esse host como ativo. O comando "-p0" não vai utilizar esse ping para verificação dos hosts. Ele vai partir do pressuposto que todos os hosts estão ativos e vai direto para o scan de portas. Esse comando ele é utilizado em redes com firewall ou IDS que bloqueiam o ICMP, e também para fazer ataques mais furtivos, já que ele faz menos barulho. Ele é mais difícil de ser detectado pelos firewalls. O comando nmap-ps ele vai enviar pacote SYN, que é o primeiro pacote trocado quando dois dispositivos querem estabelecer uma conexão TCP, para determinar quais portas do host, e caso o host responda, significa que está ativo. Ele serve pois alguns firewalls bloqueiam o, o pedido ICMP, né? Porém, deixa o TCP das portas 80 e 433 ativas, né? E também é mais furtivo. A varredura de porta é uma das etapas mais críticas na análise de uma rede, porque nessa etapa é identificado quais são os serviços que estão em execução, portas com vulnerabilidade e também
nessa etapa é possível perceber se o firewall está funcionando. O primeiro comando, sudo nmap-ss, ele vai realizar uma varredura tcp/sim para descobrir as portas abertas. E esse comando ele é um tipo de scan mais rápido e eficiente, além de ser bem mais discreto, porque precisa de permissões administrativas. O comando "-st" vai realizar uma varredura TCP Connect Scan, que é um tipo de scan mais básico e menos intrusivo do que o SYNSCAN, do que o comando anterior. Ele vai estabelecer uma conexão TCP completa com cada porta verificada. Isso quer dizer que, se a porta estiver aberta, o alvo vai responder esse sim ACK e o Nmap vai completar a conexão enviando um ACK. Esse comando é mais utilizado quando, primeiro, não se tem privilégios de root e quando os scans sim estão bloqueados pelo firewall, para evitar falsos positivos, né? Já o comando "-su", ele realiza uma varredura UDP, que é um protocolo de comunicação simples e sem conexão. Ele vai partir da camada de transporte do modelo TCP/IP, que é usada para descobrir portas UDP abertas em um sistema-alvo. O UDP não vai estabelecer conexões formais. Essa varredura não vai garantir a entrega de pacotes, então o Nmap aguarda retransmissões para evitar falsos negativos, né, o que causa uma certa lentidão. Esse comando serve para testar dispositivos de rede que usam o UDP, como, por exemplo, roteadores, câmeras IP, e entre outros. O comando "-sc", que está no GIF aqui da apresentação, ele vai ser uma das opções mais úteis do Nmap para varreduras automatizadas. Ele inclui a detecção de versões de serviços, de banners, vulnerabilidades comuns, configurações maliciosas, e é muito usado para um reconhecimento rápido de serviços e de falhas comuns, né, para que se tenha para se possa ver se há alguma vulnerabilidade a ser explorada. Aí aqui a gente pode ver que no comando temos duas portas abertas, né? Uma porta SSH e outra porta HTTP com seus respectivos serviços. A identificação de serviços e versões vai ser o coração do reconhecimento em segurança tanto ofensiva quanto defensiva. Porque ela é importante para saber quais são as vulnerabilidades em si a serem exploradas. Nessa fase, a gente vai identificar alguma versão, alguma possível versão defasada que possua alguma vulnerabilidade, e a partir daí será possível explorar a vulnerabilidade para fazer o pentest. Esse primeiro comando, o "-sv", ele detecta a versão exata do software utilizado, enviando pacotes personalizados para a porta. Ele é o comando padrão para descoberta de versões, né? Porque ela faz a identificação passiva do host. O comando "-all ports", em conjunto com o "-sv", ele vai escanear todas as mais de 65 mil portas, e não apenas as mais comuns. Ele vai servir para casos em que precisa se descobrir tudo a respeito das portas, precisa ter todos os detalhes da rede, todos os detalhes de todas as portas,
Por outro lado, esse escaneamento vai ser bem mais lento, né? E caso haja algum firewall que atrase respostas, esse tipo de comando vai se tornar inviável devido à sua demora. Já o comando "version light" faz a detecção de forma mais leve e rápida, utilizando menos tentativas e testes. Ele evita tentativas extras e possivelmente desnecessárias, o que vai tornar o scan mais rápido, porém isso vai sacrificar um pouco a precisão. Esse comando ele é recomendado quando se quer um mapa mais rápido da rede antes de utilizar um scan mais pesado. A detecção do sistema operacional é importante também para que se veja as possíveis vulnerabilidades específicas do sistema operacional e que a partir disso haja o planejamento tanto de ataque quanto de defesa, né? Eh, e essa etapa vai direcionar um melhor planejamento, uma melhor estratégia do tanto de defesa quanto de ataque. O primeiro comando, o "-o", ele ativa um modo de busca de protocolos IP. Protocolos IP são regras de comunicação usadas para transportar diferentes tipos de dados dentro de pacote IP pela rede. Eh, Ele vai utilizar isso ao invés do scan de portas abertas. Esse comando ele é muito bom para descobrir VPNs e firewalls também. Já o comando "-fuse", juntamente com o comando "-o", ele vai tornar o scan mais tolerante e interpretativo, porque ele vai tentar adivinhar respostas incompletas ou confusas que o Nmap vai receber. É, é, ele geralmente é usado para achar sinais mais sutis, que poderiam passar em branco em uma verificação normal apenas com o comando "-o", porque existem firewalls que eles meio que tentam camuflar esses tipos de vulnerabilidade e com esse comando possivelmente vai passar alguma coisa. E se passar, o Nmap vai identificar. Já o comando "-oscan-limit", ele vai limitar a tentativa de detecção de sistema operacional só para hosts que realmente responderem a algo. Quer dizer, ele só tenta adivinhar o sistema operacional se o host estiver claramente respondendo alguma coisa. E com isso ele também, proporcionalmente, ele vai acelerar a detecção a velocidade do scan, né? Porque ele não vai perder tempo tentando interpretar meias respostas. E o comando "-oscan-guess", ele vai chutar o sistema operacional, eh, mesmo quando as evidências não forem muito fortes. Ou seja, ele vai utilizar qualquer migalha que ele tiver para tentar adivinhar, para ter qualquer pista de sistema operacional. Esse comando ele é usado para quando essas informações de sistema operacional é valiosa, em que, qual, em que qualquer dica é extremamente importante para o planejamento, tanto do ataque quanto da defesa. Eh, Agora sobre a otimização do Nmap, ela é importante porque ela não vai interferir somente na velocidade do escaneamento, ela não vai tornar apenas o scan mais rápido, mas também vai tornar ele mais furtivo, né? Além de evitar escaneamentos em portas desnecessárias. O primeiro complemento, o "-t",
ele vai controlar a velocidade e o nível da agressividade do scan, que vai de zero, esse T ele é acompanhado de um número, que vai de zero, que é o mais lento, até 5, que é o mais rápido. E quanto mais lento, mais discreto vai ser o scan, e proporcionalmente, quanto mais rápido, mais barulhento ele vai ser. Recomenda-se o uso de- do número acima de 3 apenas em redes seguras, porque se eles forem utilizados em redes corporativas, o firewall pode até mesmo bloquear o seu IP, né? E por padrão, o Nmap ele utiliza o nível 3. 3 já é o nível padrão do Nmap. O segundo comando, "-n", ele vai desativar a resolução DNS durante o scan. Isso quer dizer que a ferramenta não vai tentar converter os IPs para os nomes de domínios, né? Ele vai trabalhar com os endereços de IPs puramente. Isso vai acelerar bastante o processo, principalmente em redes grandes ou então com o DNS lento, que ele vai pular uma etapa do escaneamento. O terceiro comando, "-host -timeout", ele vai definir o tempo máximo que o Nmap vai gastar em um único host durante o escaneamento. Ou seja, se o Nmap demorar mais que o tempo definido para escanear um host, ele vai ser abandonado. Esse tempo ele é definido com um número e a grandeza do tempo. Por exemplo, 5 minutos são 5M. Aí, se você quiser definir o tempo limite de 5 minutos, você vai digitar o complemento "-host -timeout 5M" para 5 minutos. Caso você queira trocar minutos para segundos, você troca o M pelo S. E o último complemento, ele faz um fast scan. Ele vai escanear apenas as portas mais usadas na prática, como por exemplo as portas 80 e a 433. O que vai dar cerca de 100 portas. A vantagem é que ele torna o scan muito mais rápido e menos agressivo, porque ele vai ser bem mais pontual na procura das portas. Sendo ideal para quando você quer uma visão mais rápida dos principais serviços rodando em um host. Aí aqui eu trouxe algumas estratégias para se defender contra o Nmap, porque como foi visto, o Nmap é uma ferramenta bem poderosa que pode descobrir vulnerabilidades graves, vulnerabilidades sensíveis, e se proteger dele é fundamental para evitar tanto invasões como vazamento de dados sensíveis. E uma das formas de se defender é usando a varredura proativa. A varredura proativa ela se trata de fazer verificações periódicas na própria rede, com o intuito de encontrar essas vulnerabilidades e essas falhas e resolvê-las, porque é melhor você encontrar essas falhas do que um hacker mal intencionado, né? E é importante consertar essas brechas para que elas não possam ser descobertas, porque é melhor consertar do que esconder. Outra estratégia é utilizar um firewall bem configurado para que possa blindar, né? E também enganar esses scanners caso tenha alguma vulnerabilidade ou alguma brecha, né? Esses firewalls eles podem enviar sinais falsos que vão enganar o Nmap e fazer retornar resultados falsos, dificultando uma possível invasão. Existem também firewalls que bloqueiem o ping, por exemplo, né? Que é uma boa estratégia de atrasar o escaneamento. Outra
estratégia também é a defesa em profundidade, que se trata de uma estratégia de segurança que vai utilizar várias camadas de proteção, porque nenhuma defesa é perfeita, todo firewall vai ter também uma vulnerabilidade, e a utilização de um conjunto de defesas vai tornar a vida do invasor muito mais difícil. Por exemplo, utilizar um firewall na rede que bloqueia um ping em conjunto com uma ferramenta eh, que deixa que deixa todas as portas abertas, assim, que ela vai retornar ao Nmap que todas as portas estão abertas. Então, o invasor ele vai ficar confuso, sem saber o que realmente está aberto e o que realmente está fechado. Isso dificulta bastante a vida do invasor. E a última estratégia é utilizar ferramentas que detectem o Nmap, eh, e configurar nessas ferramentas logs de aviso acerca de possíveis invasões. Algumas dessas ferramentas elas podem até mesmo bloquear o sinal do scan. E aqui eu trouxe um guia rápido de instalação do Nmap aqui utilizando o Windows. Acessando o site do Nmap, é possível fazer o download da versão de instalação do autoinstalador. Aí basta executá-lo, eh, apertar em Next que a instalação será concluída. Não vai ser necessário nenhuma configuração adicional. E aqui tem para o Linux, que é bem mais simples. Apenas digitando o comando de acordo com a versão que você usa, já estará concluído a instalação. E é isso. Muito obrigado pela atenção.